A Hora do Pesadelo foi o primeiro filme de Johnny Depp no cinema. E que estreia, hein? O cara basicamente serve de isca para Freddy Krueger. E ele morre de um jeito tão memorável que virou uma das cenas de mortes mais icônicas do terror, sendo sugado para dentro da cama e explodindo. Logo depois, em Férias do Barulho, ele basicamente virou o galã de Sessão da Tarde. É um filme completamente pastelão, daqueles com piada boba, mulheres de biquíni, e ele era ainda um talento a ser lapidado. O filme é uma bagunça divertida. E aí veio Platoon, que é praticamente um outro universo. Um filme pesadíssimo, um retrato brutal sobre a guerra do Vietnã, dirigido por Oliver Stone. E Johnny Depp teve um papel pequeno lá, mas importante para a história. Ele é um intérprete, o soldado que entende o idioma vietnamita e que carrega uma aura meio que inocente num mundo de horror e caos. E depois veio Cry Baby, que é quando ele virou um anti-galã. Nesse musical, que é dirigido por John Waters, o rei do trash estilizado, Johnny interpreta um rebelde com uma lágrima no olho e muito rockabilly no coração. É como se fosse uma resposta zoada a Grease, só que com mais atitude, onde ele abraçou finalmente aquele papel de outsider, um cara meio esquisito, excêntrico, e foi um tipo de ensaio para o que viria depois com Tim Burton. E falando em musical, a ideia original de Tim Burton era fazer Edward Mãos de Tesoura como o musical. Ele achava que o público aceitaria melhor aquela história esquisita se tivesse músicas, já que musicais normalmente abraçam a fantasia, mas ele acabou desistindo de toda essa cantoria e apostou na trilha sonora de Danny Elfman, que manteve muito bem o tom mágico. A obra-prima gótica de Tim Burton, Edward Mão de Tesoura, completa 35 anos, então bora lá lembrar desse clássico dos anos 90. Depois do sucesso de Batman em 1989, a 20th Century Fox topou bancar essa fantasia urbana de Tim Burton. Mas com uma condição: queriam uma grande estrela no papel principal e sugeriram Tom Cruise, que estava no auge por Rayman. Tim Burton até chegou a conversar com ele, mas sentiu que o ator não estava tão seguro quanto ao papel e decidiu então que não era a escolha certa e passou a procurar por um rosto menos conhecido e acabou escolhendo Johnny Depp, que até então era uma estrela da TV, famoso pela série Anjos da Lei, exibida no final da década de 80. Edward foi o primeiro de muitos trabalhos juntos entre Tim Burton e Johnny Depp. No total já são 8 até hoje. O estúdio ficou tão preocupado com aquela aparência excêntrica de Edward, bem diferente, diga-se por sinal, do visual galã que Johnny Depp costumava ser, que o estúdio tentou esconder o figurino completo até a estreia do filme com medo da reação do público. Então não tinha muita divulgação de nada, fotos, trailers, teasers. A divulgação do filme foi restrita no que diz respeito à imagem do personagem. As Mãos de Tesoura de Edward foram criados por o mestre dos efeitos especiais por trás também de Exterminador do Futuro, Aliens, Jurassic Park, e foi dele a ideia de usar tesouras reais nos dedos. Quando Tim Burton viu isso, ele até se surpreendeu, achou que seriam apenas pedaços de metais inacabados, mas as tesouras reais deixaram tudo muito melhor, e Winston até voltaria a trabalhar com ele em Batman: O Retorno e Peixe Grande e suas maravilhosas histórias. O filme foi rodado em um condomínio real perto de Tampa, na Flórida. O designer Bo Welch pintou as casas com cores pastel para dar aquele visual excêntrico típico de Tim Burton. Alguns moradores ainda viviam lá durante essas reformas para a produção, e a equipe de produção inclusive ofereceu passagens e reservas em hotel perto da Disney, e vários moradores toparam inclusive, e outros que por lá ficaram no início não gostaram muito, mas depois acabaram se acostumando. E o castelo estilo Drácula no meio daquele bairro colorido foi também uma das imagens mais marcantes do filme. O Tim Burton sabe fazer esse tipo de cenário, né?
E embora que pareçam reais, as topiarias na verdade eram mágicas de cinema. Não eram plantas reais, eram estruturas leves de aço cobertas com plantas artificiais fáceis de mover. Então fizeram vários animais fantásticos, né, como dinossauros, tartarugas, entre outros. Já os cortes de cabelo, esses sim eram reais, como aqueles que Edward faz nas mulheres e principalmente no cachorro. Quase tudo no filme era físico, sem tela verde ou computação gráfica. No papel do criador de Edward estava a lenda do terror Vincent Price, um dos ídolos pessoais de Tim Burton. Vincent Price fez mais de 200 filmes, fez séries e sempre foi uma grande influência para Tim Burton desde a infância. E o papel dele como o inventor de Edward, né, seria até maior, mas ele já estava bem doente na situação, já estava com efizema e Parkinson. Por isso ele teve sua participação bem reduzida e o ator viria a falecer em 1993. Aquele então foi o seu último trabalho, o papel perfeito para um gênio que inspirou o diretor. A roteirista Caroline Thompson citou até David Lynch como referência para a escrita do filme, lembrando momentos do filme Eraserhead, aquele filme bem excêntrico de David Lynch, para cenas em que o inventor diz a Edward para que ele nunca deixe que ninguém diga que ele é aleijado. Peter Pan também foi uma influência para a relação entre Edward e Kim. A tristeza de Edward é parecida com a de Peter, porque ele nunca envelhece, e Kim evoca Wendy, querendo ser lembrada como era. Pra quem nunca assistiu, Edward Mãos de Tesoura conta a história de um homem criado por um inventor bem excêntrico que morreu antes de terminar a sua criação, deixando Edward com lâminas no lugar das mãos. Edward não fala muito. Johnny Depp diz menos de 150 palavras durante o filme todo. Isolado em seu castelo, ele é encontrado por uma vendedora de cosméticos, que o leva para morar no subúrbio. E lá ele até tenta se adaptar a uma vida normal, mas a sua aparência estranha e as suas mãos afiadas causam medo e desconfiança. O filme consegue equilibrar muito bem essa coisa de fantasia gótica, sombria, com boas atuações que estão envolvidos em um romance, mostrando a luta de Edward para ser aceito em um mundo que teme o diferente. E ele é incrivelmente talentoso, especialmente para cortar cabelos e fazer arte com topiarias. Mas a sua única condição também acaba trazendo muitos conflitos. É uma história sobre diferença, sobre preconceito, sobre solidão, tudo embalado naquela estética gótica sombria típica de Tim Burton. Eu acho um filme incrível e uma baita atuação de Johnny Depp, que mesmo meio que silencioso, um personagem que fala ao coração, um personagem comovente. Clássico da Sessão da Tarde, vi muitas e muitas vezes esse filme, é um filme bem divertido e eu quero saber agora a sua opinião. Diga aí o que você acha de Edward Mãos de Tesoura. E deixe o seu like também para ajudar o desempenho desse vídeo, né? Para que mais pessoas assistam. E também se inscreva no canal se você for novo por aqui. Chegou no canal por esse vídeo? Se inscreva então para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Ative também o sininho para não perder os próximos conteúdos. E até o próximo vídeo!